Entrevista do dia. Bom, estamos no Outubro Rosa e queremos continuar falando sobre o câncer de mama aqui também no Jornal Sul Capixaba. Um dos maiores desafios da mulher que descobre que tem um câncer de mama é aceitar. A estima cai e a paciente fica muito sensível. E para falar sobre isso, com a gente aqui é a psicóloga Fátima Scala. Fátima, muito bom dia, prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia a toda a população de Iguaçuí. É um prazer poder contribuir de alguma maneira, não é, com essa data internacionalmente conhecida para conscientizar a mulher da problemática do câncer de mama. Quando recebe a notícia, né, quando pega o exame, que o médico faz o diagnóstico, é muito difícil para a mulher aceitar, né? Como é que tem que ser essa aceitação? Vai de caso para caso? Como é que é? Isso é caso a caso. Porém, existe um comportamento que é geral, que é a questão da negação da doença. Então, como que isso vai ocorrer comigo? Isso não podia ter acontecido comigo. Em seguida, vem uma raiva muito grande por estar na situação. E o que vem seguido? De vários sentimentos. É uma confusão na mente da paciente ou da pessoa que está com esse diagnóstico em mãos. O que é importante? É importante o apoio familiar, é importante o apoio do marido, do companheiro, dos filhos. Agora, para eles também isso é uma questão muito difícil, porque existem várias perdas a partir do momento que a mulher recebe o diagnóstico. Já começam as perdas. São perdas emocionais, são perdas físicas, são perdas financeiras e perdas que levam à depressão, à angústia, mexe demais com a sexualidade da mulher. Por quê? Porque até hoje ainda se confunde um pouco mama com seio. Então a mulher imagina, vão retirar meu seio e eu vou ficar horrorosa, né? E a sexualidade é muito afetada. É bom lembrar e fazer a diferença. A mama são glândulas que todos os mamíferos, fêmeas principalmente, possuem. Porque nas fêmeas, o que acontece? Ela produz o leite. Agora, o seio, o que a gente pode dizer? Ele seria o depositário da mama. Mas, culturalmente, o seio é muito favorecido, é visto como objeto sexual. Então isso... o enfrentamento é mais difícil, exatamente, né? Fica muito mais complexo para a mulher. E como superar, como se abrir também para o sexo pós o diagnóstico da doença? Pois é, o que acontece? É preciso eu acho que aí é fundamental a contribuição do psicólogo. Por quê? Porque a mulher vai ter que fazer luto dessas perdas todas que aconteceram. Luto no sentido de que ela vai ter que começar a entender que existe vida com qualidade após o tratamento. É um tratamento longo, demorado, não é somente cirurgia, muitas vezes entra rádio, quimioterapia, hormonioterapia, e isso tudo baixa também, não é, a qualidade da mulher, inclusive sexual, né? Há uma perda de libido aí também. Muito cansaço também, muito exatamente, remédio, né? Muito medicamento. Então eu penso que aí começa a abertura, a chave para o psicólogo fazer o tratamento com a pessoa e os parentes. Eu acho importante frisar que, se não estou enganada, a partir da década de 70 foi que começaram, né, abriram espaço para as equipes multidisciplinares nos hospitais. E isso, quem sai ganhando é o paciente e os familiares. Porque muitas vezes o cirurgião ou o oncologista, ele não tem um tempo para estar com a família, tirando dúvidas, esclarecendo alguma coisa, conversando mesmo com os familiares. Então, aí entra também a equipe para ajudar a fazê-los entender, tirar dúvida e como é que eles vão poder ajudar a paciente. E aí, como você disse no início, a família ela precisa muito ter esse acompanhamento, precisa muito
entender essas perdas, né? O marido seria uma figura muito importante nesse processo? Sim. Muitas vezes o marido se afasta da mulher, mas é preciso entender que esse afastamento, até onde a mulher contribui para esse afastamento, porque o estado dela é de desespero, é de dor, é de insegurança total diante da própria sexualidade, diante do que é ser feminino. Então ela mesma muitas vezes se fecha e torna difícil que o marido, né, consiga se aproximar, consiga fazer um carinho, alguma coisa nesse sentido. E então é preciso também conversar, abrir espaço para a mulher viver os lutos dela e fazê-la entender. Não só você vai viver o seu luto, sofrer, chorar, mas vai ter também que se dar a oportunidade de descobrir novos caminhos, novas experiências para seguir adiante. Como é que mantém a rotina assim? A mulher, ela consegue trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Como fazer isso aceitando a doença e tentando lutar realmente para vencer o câncer? O que acontece? Por isso que é importante que a família que seja esclarecida das coisas que irão acontecer. Muitas vezes os medicamentos, as necessidades de químio, esses tratamentos mais invasivos, a pessoa, seja ela quem for, fica realmente mais fragilizada. Então é preciso que a família comece a contribuir de outras formas. Se tem filhos e os filhos não ajudam nas tarefas domésticas, pode haver uma distribuição, dependendo da situação financeira. Pode-se contratar pessoas, não é, para poder ir ajudando naquela fase, naquele período, mas veja bem, até isso se complica um pouco no primeiro momento, porque a partir do momento que você já está com o papel de diagnóstico de câncer, seja ele que tipo for, já começam as perdas financeiras também. Então, as pessoas também têm uma ligação muito forte com a questão do dinheiro, né? Então, eu não posso arrumar uma pessoa para me ajudar porque eu não vou ter dinheiro. Então é preciso uma reunião com os familiares e cada um contribua de alguma maneira para tornar menos difícil as tarefas e respeite até onde a pessoa vai dar conta naquele momento. E é importante não confundir esse cansaço físico, né? Essa indecisão ainda com a depressão, né? É muito perigoso ter depressão nesse momento. Depressão, angústia. Em vários casos a gente tem dado que levam a pessoa a pensamentos de terminar com a vida, de um suicídio. Então tudo isso, um desânimo muito grande, não é? Olha, existe uma questão que permeia o imaginário coletivo ainda de que câncer é sinônimo de morte. Então, isso também precisa ser um pouco mais trabalhado, porque é preciso fazer a paciente entender que, principalmente quando diagnosticado mais precoce, não vai existir morte. Vai existir essas perdas, não é? Mas você trabalhando com ela, o psicólogo trabalhando com ela, todas essas questões, fazendo enxergar que depois de tudo isso é uma doença sistêmica, de tratamento demorado, mas depois de tudo isso, há sim possibilidade de retomada de uma vida, às vezes até de uma outra maneira muito mais positiva do que a anterior ao diagnóstico. E buscar, assim, exemplos de pessoas que superaram, ter dinâmica de grupo. É importante também para você ver um espelho, para você ter uma força maior? Sim, também é importante. E isso também nós temos observado muito nos hospitais, principalmente São Paulo, Rio, nas capitais. Formam-se grupos de pessoas que têm o mesmo diagnóstico. Isso é interessante porque geralmente a pessoa, quando há a negação da doença, isso não podia acontecer comigo, porque eu vivo, minha qualidade de vida é boa, etc. A pessoa fica crendo que só acontece com ela. E isso é uma oportunidade de ver que existem outros casos, inclusive alguns
numa situação muito pior do que outros. Então, essa troca também é interessante. E é uma coisa muito importante que, quando a pessoa vive algo, experiencia aquilo, o que ela tem, a visão que ela tem sobre aquilo é completamente diferente de quem somente sabe a respeito. Então, ali vai poder haver essa troca, né, e um entendimento melhor. E em alguns casos, infelizmente, né, não é o caso do câncer de mama. O câncer de mama, graças a Deus, principalmente aqui no município, o pessoal tem diagnosticado precoce. Mas, infelizmente, o câncer de colo de útero, às vezes, a mulher chega e já está num estágio muito avançado e, infelizmente, não resiste. Quando está nessa situação de risco, você sabe que o médico está fazendo de tudo e não tem como, a família já está se preparando. Como, assim, encarar essa situação que é muito difícil? Você vai ter que encarar vivendo, não tem outro caminho. Isso é, na visão da psicologia, tá? Não existe um outro caminho a não ser viver o seu luto, as suas perdas, tá? E é um momento muito bom esse, para a pessoa desenvolver, ela entra em contato com os seus conteúdos internos e ela vai poder ter mais clareza do que foi, do que é, qual a responsabilidade dela naquele quadro que ela está vivendo. E é tipo uma expurgação. Você vai ter o psicólogo ali para te ouvir nesse sentido. Nós não estamos ali para julgar ninguém, nem para apontar dedo. Infelizmente, quem está envolvido muito emocionalmente na situação, em um momento ou outro, acaba fazendo isso. E isso não é uma posição muito positiva para quem já está fragilizado demais. Pois é, Fátima Scala, ela que é psicóloga, adorei bater esse papo com você hoje cedo. Acho que é importante dar essa força e dar alguns esclarecimentos para o pessoal que está ouvindo, que às vezes sabe que tem a doença e nem teve coragem ainda de contar para alguém da família, né? Pois é. Obrigada pela participação, te agradeço. Quero deixar livre para você finalizar isso. Tá, ok. Obrigada a você. E eu gostaria, antes de finalizar, de agradecer toda a população de Iguaçuí. Eu já presto serviço aqui há 7 anos e fui extremamente bem acolhida aqui. Então, eu tenho um grande respeito a todos eles. O que eu queria dizer, para finalizar, é que, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, essa questão do diagnóstico é fundamental. A gente ainda observa mortes em relação ao câncer de mama exatamente porque a pessoa negligencia um pouco a saúde e quando vai procurar o médico já está numa fase bem avançada. Até as cirurgias mutilatórias estão em número menor quando você procura com antecedência e consegue um diagnóstico precoce. Então, todo o sofrimento, não é, vai ser mais amenizado se você der conta de que é necessário procurar a partir dos 40 anos, principalmente, e a partir dos 25, para quem já tem histórico na família de câncer. Tá ok, muito obrigada, Fátima, parabéns aí pelo trabalho, e a gente se vê sempre por aqui, com certeza. Tá ok, obrigada, bom dia.